Aqui a gente tem dois óculos e a gente está observando a paisagem através desses óculos. Se a gente gira os óculos, a gente percebe que a gente continua conseguindo ver a imagem da mesma maneira, não percebemos nenhuma diferença. Agora a gente vai sobrepor as duas lentes. Sobrepondo as duas lentes, a gente percebe que a imagem fica um pouco mais escurecida, mas a gente ainda consegue observar a imagem através delas. O que acontece se agora eu girar uma lente de 90 graus em relação à outra? A gente percebe um bloqueio total da imagem. Vamos fazer devagar para vocês perceberem. As duas lentes e 90 graus. Quando a gente gira uma lente de 90 graus em relação à outra, a gente percebe um bloqueio total da imagem. O que será que acontece? Eu tenho aqui na minha mão duas placas plásticas. Quando eu coloco uma delas na frente da imagem, se eu rotaciono, vocês não percebem diferença nenhuma, certo? Vocês percebem a imagem um pouco mais escurecida, vocês podem perceber que a placa ela é transparente, porém ela escurece um pouco a imagem. Agora eu vou colocar uma junto com a outra, totalmente alinhadas. Vou rotacionar e vocês percebem que a imagem está um pouco mais escurecida, porque eu estou juntando duas placas, certo? Agora eu vou rotacionar uma placa de 90 graus em relação à outra. E a gente percebe que a gente bloqueia totalmente a imagem. Novamente, duas placas alinhadas e uma de 90 graus em relação à outra. O que está acontecendo? Eu sou Paula Dornhofer Paro Costa, professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp, e essa aula é introdutória ao terceiro experimento do Laboratório de Fundamentos Físicos para Engenharia Elétrica, E301. Nos últimos experimentos, nós viemos estudando o que é um modelo físico e como a gente pode observar as limitações de modelos físicos em laboratório. Na última aula, nós observamos alguns fenômenos ópticos e, em particular, eu trouxe um pouco da história de como que se chegou nos modelos físicos que nós temos atualmente para o entendimento dos fenômenos ópticos da luz e fenômenos eletromagnéticos em geral. Apenas recapitulando, eu falei um pouco do trabalho de Newton, que em 1704 publica o Optics, um grande tratado que traz uma série de resultados de experimentos realizados com a luz e onde ele apresenta a sua teoria corpuscular da luz. Ele explica os fenômenos ópticos que ele observa experimentalmente por meio de uma teoria onde se entende que a luz seria um feixe de partículas que viaja no espaço e interage com obstáculos, por exemplo, né? Um dos pontos interessantes da teoria corpuscular da luz é que lá pelas tantas Newton faz a previsão de que a velocidade da luz na água seria maior do que a velocidade da luz no ar. Não era a única teoria vigente da época. Em 1690, portanto antes da publicação do Optics, o Huygens, um holandês, já havia publicado o tratado sobre a luz, né? Onde ele apresenta uma proposta de teoria ondulatória para explicar os fenômenos observados com a luz. E ele faz uma previsão divergente. Ele diz que a velocidade da luz na água, segundo a teoria ondulatória, deveria ser menor do que a velocidade da luz no ar. Bom, estabelecidas ambas as teorias, demoramos 100 anos para um experimento abalar um pouco os alicerces aí e trazer novas perspectivas para o entendimento dos fenômenos ópticos, né? Então, o britânico Thomas Young realiza o experimento conhecido como experimento da fenda dupla, ou seja, ele passa a luz primeiro por uma fenda simples e depois por uma fenda dupla, e ele observa o fenômeno da interferência. E ao observar esse fenômeno,
um fenômeno bastante difícil de ser explicado pela teoria corpuscular, a teoria ondulatória ganha força, né? Mas o modelo corpuscular da luz de Newton, ele só cai realmente quando em 1850 o Foucault realiza um experimento onde ele consegue de maneira contundente observar que a velocidade da luz na água é menor do que a velocidade da luz no ar. Resultado, portanto, que vai contra as previsões estabelecidas pelo modelo de Newton e, portanto, derruba o modelo corpuscular da luz segundo Newton, né? O Foucault vai além, ele consegue obter uma estimativa para a velocidade da luz no ar e chega no número 298 mil quilômetros por segundo, que é bastante próximo ao número de 300 mil quilômetros por segundo que nós temos atualmente, né? Até aqui nós só falamos de fenômenos ópticos, certo? E cientistas que se debruçaram para tentar entender o comportamento da luz. E nesse ponto da nossa história, a gente carrega o entendimento de que a luz se comporta como uma onda. Mas que tipo de onda é essa, certo? É uma onda invisível no sentido de que a gente enxerga a luz, porém a gente não enxerga essa perturbação ondulatória, certo? O som, por exemplo, também é algo invisível, a gente não enxerga o som, mas, diferentemente da luz, a gente consegue observar mecanicamente os seus efeitos. Então, já naquela época tinha-se a intuição de que a luz era uma onda, mas talvez não uma onda da mesma natureza que o som, que é uma onda mecânica, que interage, que depende do meio físico para se propagar, certo? Bom, para continuar essa história, a gente precisa virar o olhar um pouco para uma outra categoria de cientistas que, na verdade, estavam se debruçando sobre o estudo de fenômenos elétricos, eletrostáticos, né? E surge então o Ørsted, um dinamarquês, né? Que em 1820, portanto, mais ou menos ali contemporâneo do Young, do Foucault, né? Um professor, né? Que consegue mostrar experimentalmente, por meio de um experimento bastante simples, de que se a gente aplica uma diferença de potencial a um condutor, a gente vai conseguir observar que esse condutor energizado, se a gente aproximar uma bússola perto desse condutor, a agulha dessa bússola, né, o apontador dessa bússola, ele vai sofrer uma deflexão. E por que está sofrendo essa deflexão? Porque a passagem de corrente por esse condutor está gerando um campo magnético, né? E já surge então essa ideia de campo, uma região do espaço que é afetada de alguma maneira por esse efeito físico, certo? Então é atribuído ao Ørsted esse elo, o estabelecimento desse elo entre eletricidade e magnetismo. Bom, surge então na história um outro personagem importantíssimo, não apenas para o entendimento desses fenômenos físicos, como o desenvolvimento de toda a engenharia em si, né? Que é o Faraday, certo? O Faraday, ele avança nesses experimentos que o Ørsted conduziu e ele consegue também estabelecer o link inverso, ou seja, se eletricidade gera magnetismo, então magnetismo também gera eletricidade. Um dos experimentos mais simples que ele faz, que demonstram isso, é esse que está mostrado no slide, onde a gente tem uma bobina, e no caso a bobina ela nada mais é do que um artifício para intensificar o efeito, porque é como se a gente tivesse vários condutores lado a lado, certo? Pelo fato do condutor estar enrolado, a gente consegue amplificar esse efeito. E se a gente insere um ímã dentro dessa bobina e realiza essa variação de campo magnético, se a gente faz com que a bobina sofra essa variação de campo magnético,
e tiver um amperímetro anexado a essa bobina, a gente vai perceber o surgimento de uma corrente elétrica pela existência de uma variação do campo magnético, tá? Então, em cima desses efeitos, o Faraday constrói artefatos como o gerador, né, motores, e proporciona todo um grande desenvolvimento, eu diria até na área de engenharia, né, por meio desse estabelecimento entre o elo magnetismo e eletricidade e magnetismo. O Faraday também publica de maneira bastante metódica todos os resultados dos seus experimentos, tá? E é o acesso a esse trabalho que permite que Maxwell, em 1865, publique a sua teoria sobre o campo eletromagnético. Então, Maxwell, ao ler sobre os experimentos realizados por Faraday, consegue desenvolver uma teoria matemática que explica aqueles fenômenos físicos, certo? Maxwell não era o cientista de bancada. Maxwell era uma personalidade com uma habilidade matemática muito grande e ele consegue não apenas explicar o surgimento desses campos eletromagnéticos, como, matematicamente falando, para ele conseguir explicar esses campos, ele prevê matematicamente a existência da propagação de campos elétricos e magnéticos, certo? De maneira autossustentada. Então, ele de fato prevê a existência de ondas eletromagnéticas que se propagam, certo? E ele vai além. Pelos cálculos dele, essa onda eletromagnética, ela teria que se propagar a uma velocidade de 300 mil km por segundo, certo? Muito próximo daqueles valores experimentais para a luz que se tinha na época, né? Então, já pairava no ar que podia haver relação entre luz e fenômeno eletromagnético, né? E o Maxwell chega a escrever sobre isso, né? Ele fala assim, ó, essa velocidade é tão próxima daquela que a gente encontrou para a luz que parece haver uma razão muito forte para que a gente conclua que a própria luz seja o resultado de uma perturbação eletromagnética, tá? Então, começa-se aí a se esboçar a união, né, esse entendimento de que luz, na verdade, é uma onda eletromagnética. E aí entra então mais uma personagem na história, que é o Hertz, também um professor alemão nesse caso, né, que é o primeiro a fazer experimentos com ondas eletromagnéticas. Então o Hertz elabora um aparato onde ele consegue de fato mostrar essa propagação de campo eletromagnético prevista pelo Maxwell. Ele faz isso gerando um transmissor, que nada mais é do que um aparato que tem uma fonte de tensão, de alguma maneira eleva-se essa tensão a níveis bastante altos, usando capacitores e um transformador, né? E ele gera uma faísca entre dois condutores, e a geração dessa faísca emite uma onda no espaço, uma onda eletromagnética. E lá no laboratório dele, ele tinha um receptor distante, né? E ele conseguia captar o efeito da geração dessa faísca do lado do transmissor, lá do lado do receptor, que seria essa espécie de anel aqui. Então, ele observava o surgimento de uma faísca nesse receptor que estava distante do transmissor. Então, ele mostra experimentalmente de que se a gente causa uma perturbação eletromagnética aqui nesse canto, a gente vai conseguir observar os efeitos dessa perturbação eletromagnética distante alguns metros, dependendo da onda que é gerada, dependendo da energia que é utilizada, né? Mas de fato se prova que essa perturbação ela se propaga no espaço, certo? Então Hertz mostra experimentalmente aquilo que Maxwell previu matematicamente primeiro.
E é muito interessante porque o Hertz começa a fazer experimentos de reflexão, refração, só que agora com essas ondas eletromagnéticas que ele gera. Mas será que ele usava os mesmos equipamentos que a gente usa para luz, para observar reflexão e refração, né? Será que ele usava vidro, prisma, né, para fazer a refração, ou água? Não, né? Para a gente conseguir refletir uma onda eletromagnética na frequência que ele estava gerando, em torno de alguns hertz, 60 hertz, 60 ciclos por segundo, ou algo do tipo, ele usava prismas como um prisma de asfalto. Então, para observar a refração, ele usava um prisma de asfalto. Então, ele via que o sinal era desviado ao passar por um prisma de asfalto. Ele usava uma placa de alumínio e ele percebia que ele conseguia refletir essa onda, certo? Então, veja que interessante. Parece que a gente observa os mesmos fenômenos que a gente observa com a luz, aqui com os fenômenos eletromagnéticos, certo? Hoje a gente sabe que luz é onda eletromagnética, mas parece haver aí alguma questão, alguma diferença na propriedade dessas duas ondas eletromagnéticas, porque elas interagem com materiais diferentes de maneira diferente, né? Em particular, o Hertz faz um experimento bastante interessante, que ele usa aqui um aparato com uma série, uma moldura de madeira com uma série de fios de cobre, né, distantes alguns centímetros entre si, e ele percebe que numa determinada posição essa grade de fios de cobre deixa a onda passar. Mas que se ele virasse a posição dessa rede de fios de cobre, a onda era bloqueada. Então, ele descreve isso como se a onda eletromagnética tivesse lado, certo? Bom, explicando um pouco melhor o que o Hertz observou, então, se a gente tem esse obstáculo aqui com uma série de fios de cobre, então Hertz observou que quando eu tinha um campo elétrico que era alinhado com esses fios, esse campo elétrico ele não passava adiante, né? No fundo é fácil a gente entender isso, porque se a gente imagina que esse fio de cobre tem uma série de elétrons livres ali, por ser um condutor, né? Esse campo elétrico nessa direção, ele vai de fato interagir com esse material. Então, de certa forma, ele vai ser absorvido, tá? O material, inclusive, chega a esquentar. Então, essa parcela do campo elétrico vai ficar retida ali no material. E toda a parcela que é ortogonal ou que não é totalmente alinhada com essa direção do fio de cobre, no caso, ela passa adiante, porque ela não interage com o material, tá? E a esse fenômeno a gente dá o nome de polarização, certo? Então é fácil a gente entender que a intensidade que incidiu no obstáculo polarizador, ela é diminuída depois que ela passa por esse obstáculo. A intensidade total avaliada antes e depois, ela é menor depois do que antes. Por quê? Porque parte da energia foi absorvida pelo material, tá? O Hertz observou isso com campos eletromagnéticos, com ondas eletromagnéticas geradas ali com o aparato dele numa determinada frequência, portanto, num determinado comprimento de onda. A gente consegue observar o mesmo fenômeno com a luz, mas obviamente a gente tem que usar outros materiais. No caso, eu mostrei para vocês o que acontece quando a gente usa uma folha de Polaroid, a gente consegue filtrar a luz, né? E se eu coloco uma folha de Polaroid perpendicular à outra, pelo fato de eu filtrar duas direções da luz, eu consigo barrar totalmente a luz, né? Idealmente seria barrar totalmente. Nenhum polarizador é ideal, então ainda passa um pouquinho, certo? O Hertz também estabelece a relação de que comprimento de onda e frequência tem uma relação que está associada à velocidade da luz.
de 300 mil km por segundo. Então, os experimentos de Hertz amarram e mostram experimentalmente aquilo que Maxwell previu, certo? E trazem também a observação desse fenômeno da polarização da luz. Existe essa conclusão aqui do trabalho de Hertz, né? Que ele reforça o que Maxwell já levantou a bola, né? Ele fala que os experimentos que ele realizou podem ser adaptados à luz, ao calor radiante, né? Ou seja, a luz emitida pelo calor, e que ele estabelece ali todos os meios para o entendimento de que luz nada mais é do que uma onda eletromagnética, certo? Então, agora a gente tem esse admirável mundo novo, onde todos esses fenômenos ópticos, eles podem ser entendidos como ondas eletromagnéticas. E é um admirável mundo novo, porque a gente, ao entender isso, a gente entende que existe, aparentemente, uma parte desse range de ondas eletromagnéticas que a gente caracteriza como luz visível, ou seja, os nossos olhos conseguem observar os fenômenos provenientes da interação de ondas eletromagnéticas nessa faixa de frequência específica e os objetos e o ambiente ao nosso redor. Mas que existe aí todo um range de valores de frequência de ondas eletromagnéticas que os nossos olhos não são capazes de perceber, né? O que acontece quando esse tipo de radiação interage com os obstáculos e com o ambiente, né? E aí, aos poucos, vários cientistas vão fazendo experimentos e vão conseguindo mapear. Então vai ter lá o Compton, que vai ver que existem ondas que ultrapassam obstáculos extremamente densos, né, que são o raio-x, e vai começar a ter aplicações de engenharia para isso, né? A gente vai perceber que aquilo que a gente sente, que a nossa pele sente como calor, é oriunda de uma radiação que a nossa pele sente, uma sensação de calor, mas que os nossos olhos não enxergam, né? Essa radiação infravermelha. A gente consegue perceber uma radiação logo acima do azul, né? Que a gente consegue até medir a temperatura dela agindo, mas a gente não consegue enxergar com os olhos. A radiação ultravioleta. Mas enfim, agora a gente tem todo esse espectro eletromagnético, onde apenas uma parcela desse amplo espectro é aquilo que a gente chama de luz visível, e que foi a porta de entrada para que a gente descobrisse esse grande universo que é responsável por tantas aplicações na área de engenharia.